Você sabe o que essas imagens têm em comum? Ambos são registros, são documentos, ou na linguagem popular do cinema, ambas são documentários. Ambas retratam a realidade de algum momento, um fragmento do tempo. No livro de Luiz Carlos Lucena sobre como fazer um documentário, existe uma argumentação sobre o primeiro filme feito ter sido um documentário, pois utiliza de um registro real da chegada de um trem em uma estação. É um registro de um acontecimento histórico. Quem produz conteúdo, quem gosta de cinema, de fazer vídeo, de registrar momentos, filma coisa talvez todos os dias, ou muitas vezes da semana. Um café, um cachorro, um pôr do sol. E tudo isso, de certa forma, é um tipo de documentário. Documentário não é um gênero distante, sério, pesado. Documentário é um registro daquilo que existe, da realidade. Quando os irmãos Lumière filmaram a chegada do trem na estação, eles não tinham um roteiro, não tinham uma tese. Eles só registraram o que estava à frente deles. E é isso que todo mundo faz hoje no YouTube. Então, sabendo, entendendo que nós já fazemos documentários a partir do momento que registramos a vida, no livro existem alguns tópicos que eu acho que desenham um pouco, talvez, um sentido, norteiam um sentido para quem não está conseguindo se encontrar na criação de conteúdo, na produção, no roteiro, no cinema, nos vídeos ou em qualquer tipo de produção audiovisual. De certa forma, isso parece simples, mas é sobre o recorte, que é a matéria-prima do documentário. A gente nunca vai conseguir mostrar tudo, nós vamos escolher um pedaço, nós vamos escolher o ângulo que a gente vai apontar a câmera. Aquilo ali já é uma formação de opinião, já é uma visão, já é de certa forma um meio de se fazer arte. Se eu filmo só minhas mãos, é uma escolha. Se eu filmo o rosto, é outra. Mostrar é decidir, e toda decisão cria um sentido. Então, quando a gente grava algo do nosso cotidiano, mesmo que pareça banal, a gente está dizendo algo para o mundo. Isso aqui vale ser registrado. E isso é o que transforma o comum em um documento. Talvez essa é a pergunta que realmente dá profundidade. Se eu não me engano, no livro que eu li, se eu não estou confundindo com algum outro lugar que eu tenha visto, mas existe uma frase muito boa, que é: não existe documentário sem intenção. Mesmo quando a intenção é só guardar. Às vezes a gente grava para lembrar, às vezes a gente grava para dividir. Gravamos às vezes porque aquilo nos tocou de algum jeito, né? A gente tem uma visão sobre aquilo e que a gente não entende muito bem. E tudo bem, eu acho que só o fato de registrar e depois conseguir utilizar futuramente aquilo para alguma coisa, como eu tô fazendo nesse vídeo, muitos registros não são pensados para esse vídeo, não foram pensados para esse vídeo, foi registros aleatórios. O registrar antes de entender também é um processo que faz parte da documentação, do documentário, da produção. A mise-en-scène, o modo de olhar, a estética documental, a forma, o como é aonde que mora a linguagem. Todo documentário tem uma forma, mesmo quando parece improvisado. É o ritmo, a respiração, o silêncio, a distância da câmera. Se eu filmo de longe, eu observo. Se eu filmo de perto, eu confesso. Se eu deixo o som natural, é a vida. Se eu coloco música, é a interpretação. O como é o jeito de existir no mundo. E esse jeito é o que vira cinema. Mas afinal, todo documentário ou filme no geral tem um personagem. Muitas vezes num documentário, o personagem não é só quem está frente à câmera. O personagem também é quem está atrás dela. Werner Herzog, que é um dos meus diretores favoritos de todos os tempos, é um cara que registra muito de si. Assim como a Agnes Varda também, que consegue trazer, esse registro, trazer muito dela, do protagonismo, mesmo com ela estando atrás da câmera. É o ponto de vista, é a voz, é a experiência. Mesmo num vlog, o personagem é a gente que está fazendo. É a gente com relação ao mundo,
com relação ao ambiente, com o tempo e com os pensamentos, mas também é o jeito que nós olhamos para as coisas. E talvez seja o mais sutil, o mais simples. No documentário, ação não significa uma explosão, uma perseguição, alguma coisa do tipo, como num filme de ficção. A ação é o gesto, é o comportamento. É a gente preparando um café ou arrumando algo no sítio, conversando com alguém ou pensando alto. A ação documental é você sendo você. E isso já é narrativa. No fim, documentário não é sobre acontecimentos grandiosos. Documentário é sobre atenção. O mundo passa rápido demais. Filmaram um jeito de segurar um pedaço dele. Os Lumière filmaram um trem comum. E hoje é história. É o primeiro filme já feito. E eles tiveram vários filmes com esse método, até eles encontrarem uma intenção de criar uma historinha por trás. Eles registravam o mundo. E muitos fizeram isso após eles. E talvez aquilo que a gente grava hoje sem pensar, daqui a alguns anos, seja um documento de quem nós somos hoje. Ou de quem nós éramos. Do que nós vivemos e do que nós sentimos. Documentário é isso. Registrar o que passa, para que não passe completamente. Gravar é existir duas vezes. No momento e na lembrança.